E o RN no Ar de hoje recebe para uma entrevista ao vivo o especialista em ciências criminais Felipe Azevedo. Bom dia, Felipe. Bom dia. Obrigado pelo convite. Prazer ter você novamente aqui no RN no Ar, hoje para falar de um tema tão atual, que é a questão do Estatuto do Desarmamento. Por conta dessa crescente da violência, não só aqui no Estado, mas em todo o país, esse é um assunto que tem sido recorrente e sempre envolto de muita polêmica. Uns dizendo que ele serve apenas para desarmar o cidadão de bem, outros argumentando que sem um estatuto essa violência só seria ainda maior. Enfim, para a gente começar a se posicionar, qual a tua opinião acerca do Estatuto do Desarmamento? Bom, eu vou colocar um argumento que agrada os dois lados, desde o início, né? Isso não significa que eu esteja em cima do muro. Na verdade, o que acontece é que não há no mundo nenhum dado que corrobore que o acesso mais fácil à população, o acesso regular por meio da lei à arma de fogo, ou a lei dificultando esse acesso à população, tem um impacto direto na violência com arma de fogo. Você não encontra essa relação evidente em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil. Você não consegue demonstrar se o acesso à população à arma de fogo de maneira legítima aumenta ou diminui os crimes com arma de fogo. Essa relação até hoje é objeto de muito debate no meio acadêmico, mas não se consegue corroborar nem a tese de que acessar a arma diminui a criminalidade necessariamente, ou também corroborar a tese de que acessar a arma faz com que aumente a criminalidade. Hoje muitas pessoas argumentam, né, que o Estatuto do Desarmamento ele veio apenas a beneficiar a criminalidade, porque ela não pune de forma tão severa esses bandidos, mas de certa forma o cidadão, a pessoa que busca estar em conformidade com a lei, se sente inibida, se sente bastante restringida a ter uma arma em razão dela. Mas as pessoas enganam-se ao achar que qualquer pessoa não pode ter uma arma. O cidadão não pode ter arma, ele pode ter, né? A norma ela estabelece critérios para isso. Isso. O que aconteceu foi que a ideia inicial do Estatuto, que é de 2003, a ideia era realmente impedir o acesso lícito, ou seja, conforme o direito, conforme as leis, à arma de fogo, ou seja, o acesso ao cidadão. Pronto. Acontece que isso foi colocado para um referendo em 2005, né, uma consulta à população. Em 2005, a população consultada disse que não queria deixar de ter acesso à arma de fogo. E o Estatuto acabou tendo que se ajustar a essa resposta do referendo, de modo que você pode hoje possuir a arma no seu local de trabalho ou na sua casa, né, desde que você faça todo um processo de aptidão psicológica, aptidão jurídica, ou seja, tendo um passado limpo, e também aptidão técnica, saber manusear, fazer teste de tiro, teste escrito sobre arma de fogo, esse tipo de coisa. É muito parecido com a habilitação de trânsito, né? Você precisa fazer uma série de testes para poder ter a habilitação para dirigir. Para você poder possuir uma arma, você também precisa fazer esses testes. Agora, o Estatuto, em que pese a resposta do referendo, ele não permitiu que você circule com essa arma de fogo. Então, mesmo que você siga todos os procedimentos, a arma fica restrita à sua casa ou ao seu local de trabalho. Essa é a diferença entre ter a posse da arma e o porte da arma, não é Exatamente, exatamente. A posse seria, então, eu ter essa arma em minha residência. E isso o Estatuto permite. Desde que você siga todos esses requisitos. Que é vencido todos aqueles requisitos previstos na lei. Isso. Mas o porte, não. O porte só para os profissionais de segurança. A lei ela coloca uma situação excepcional de que numa iminência de risco à vida da pessoa, ela poderia pleitear o porte. Mas nós que trabalhamos nessa área sabemos que isso é quase impossível. Primeiro porque os testes exigidos para o porte são testes que até pessoas da própria segurança pública têm dificuldade de passar. E mais, o critério para decidir se você pode ou não portar excepcionalmente é muito subjetivo, fica a cargo da Polícia Federal, através do SINARME, que é um setor da Polícia Federal, decidir se você pode ou não ter esse direito excepcional. Agora, em regra, a lei está escrita assim, é proibido porte de arma de fogo em todo o território nacional. Felipe, você falava que não existe nenhum parâmetro acadêmico, no meio acadêmico, ou mesmo
de experiência que comprove que o fato das pessoas terem acesso a armas diminuiria ou aumentaria a violência. Mas vendo uma sociedade que nós vivemos hoje tão bipolar, né, tão intolerante, qual a tua opinião acerca de se a gente simplesmente não tivesse hoje o estatuto e qualquer pessoa pudesse ter acesso a um armamento? O que é que você acha que aconteceria nesse cenário de segurança pública? É difícil dizer, né? Porque a gente sempre imagina que a reação a uma legislação mais acessível é que as pessoas correriam para comprar arma, né? E mesmo que isso acontecesse, esse impulso de mercado de correr para adquirir arma, a tendência, historicamente, é que logo depois isso diminui, se volta a se estabilizar. O fato é que, hoje, a arma de fogo lícita, ela é muito mais difícil de acessar do que a arma de fogo ilícita. Porque o controle das fronteiras no país, ele é muito insuficiente. Então, você tem muito essa relação de tráfico de arma de fogo, que já entra no Brasil ilícita e, portanto, vai ser comercializada no mercado criminoso, né? E isso não foi diminuído, né? O Estado ele não coibiu esse tipo de mercado. O que não permite que a gente chegue à conclusão de que as pessoas vão ter um impulso violento ou vão se sentir mais audaciosas e poder adquirir arma de fogo, porque ela já existe na nossa sociedade. Essa questão do tráfico de armas a gente até vê, né, quando a gente mostra aqui reportagens acerca principalmente de roubos a bancos, os bandidos com cada vez armamento mais pesado, armamento mais que a gente só vê ser usado em guerra, por forças armadas, e hoje estão nas mãos de criminosos comuns. E o interessante é que essas armas, com ou sem o Estatuto de Armamento, nunca seriam permitidas a uma pessoa portá-la ou possuí-la. Porque desde antes do Estatuto eram armas consideradas de calibre restrito às Forças Armadas, por exemplo. Então, não foi o Estatuto de Desarmamento que mexeu nessa questão. O Estatuto de Desarmamento é um estatuto voltado para armas curtas, sobretudo, né? Revólver, pistola e de baixo calibre. Então, o impacto dele é muito maior nesse aspecto, e não esse tipo de armamento. Então, isso demonstra para mim que o Estatuto ele não coíbe a atividade delinquente, porque se o delinquente já pratica um roubo, já pratica um homicídio, ele não vai ficar constrangido em usar uma arma ilícita. Pelo contrário, né? Ele não vai precisar botar o nome dele, a identidade, o CPF, para comprar uma arma, óbvio, ele não quer isso, ele não quer ter um vínculo com a arma de registro. Felipe, você é um especialista nessa área, especialista na área da criminal. E aí eu te pergunto, o maior argumento das pessoas hoje é dizer que se o bandido tivesse pelo menos a dúvida de que aquele cidadão estaria armado ou não, inibiria ele a tentar roubá-lo, a tentar arrombar ou entrar em uma residência, roubar um carro. É que hoje eles se sentem encorajados porque sabem que a pessoa não está armada, né? Já que o Estatuto ele é tão rígido nesse aspecto. Qual a tua opinião acerca disso? Será que se os bandidos tivessem essa dúvida, realmente eles se sentiriam inibidos ou não? Nesse aspecto, você tem um estudo nos Estados Unidos de um economista americano chamado John Lott Jr., que escreveu um livro chamado Mais Armas, Menos Crimes. Mais armas lícitas, menos crimes. E nesse estudo ele chega à conclusão que a legislação de arma mais eficiente, com impacto na criminalidade, aquilo que eu coloquei a dúvida, né, que não se corrobora com tanta ênfase, qual é? É a legislação que diz, você pode portar uma arma de fogo curta, desde que você porte nas ruas de maneira dissimulada. Você, como cidadão, não porte mostrando a arma. E o curioso, ele diz que essa é a melhor legislação para dissuadir, para inibir o criminoso. Porque ninguém precisa estar com a arma para fazer com que o criminoso ache que alguém está de fato. Ou seja, cria dúvida na cabeça dele. Se o cidadão que quer portar arma de maneira lícita tem que fazê-lo de maneira dissimulada, né, por debaixo da camisa, coisa do tipo, ele nunca vai saber quantas armas tem, por exemplo, numa pizzaria quando ele vai fazer um arrastão. Pode não ter nenhuma, mas pode ter 10. Né? Mas isso também não tornaria o bandido mais violento, no sentido de que ele se sentindo mais precavido, com medo de ter alguma arma ali, já chegasse até mesmo numa mínima reação de alguma vítima a atirar em alguém, se sentindo também ameaçado nesse sentido? Pode acontecer. Agora, os estudos de Lott, ele analisou, isso é possível nos Estados Unidos,
porque cada estado lá pode ter uma variação na legislação de armas, né? Então ele foi comparando estado a estado, inclusive estados mais e menos violentos, para a gente não ter aquela ideia de que não se pode aproveitar o que é pesquisado nos Estados Unidos. Se não pudesse aproveitar, a gente não pesquisava nada, porque no Brasil se pesquisa muito pouco em matéria estatística sobre criminalidade e segurança pública. Então a gente puxa muita coisa de lá. E lá você tem estados de realidade muito distinta. Você tem estados muito ricos e com poucas armas, você tem estados pobres e com muitas armas, e o contrário também. Então ele saiu analisando a realidade de cada cenário desse e comparando a legislação de cada estado. E chegou a essa conclusão. Querendo ou não, a ideia de que o delinquente, assim como qualquer pessoa, né, ele é avesso ao risco. Se ele puder praticar o crime dele com o maior controle dos riscos ali envolvidos, ele assim irá fazer. Por isso que iluminação pública é tão importante. Porque a iluminação pública, que é um gesto do município, não necessariamente direcionado para a segurança, ela cria um risco maior para o delinquente de ser visto, de ser filmado, né, por uma câmera de vigilância. Então, quando existe esse risco incrementado, provavelmente ele muda até de área. Ele, em vez de roubar com arma de fogo o cidadão, ele talvez prefira furtar um objeto. Então, isso é curioso. E no Reino Unido, que tem também uma legislação de arma muito rigorosa, eles perceberam que depois do endurecimento dessa legislação, que lá o cidadão não pode ter acesso à arma de fogo, aumentou sensivelmente e continua aumentando os crimes contra o patrimônio. É isso, eu agradeço a sua participação hoje aqui, viu, Felipe? Mais Obrigado. uma vez aqui no RN no Ar, trazendo temas importantes sobre essa questão criminal, né? E a gente fica na expectativa de que, de fato, o Estatuto do Desarmamento sirva para desarmar, mas não o cidadão de bem, e sim o criminoso, que é o que todo mundo espera de uma legislação tão dura como essa. Obrigado, e espero também que o debate seja mais racional, né? Mais próprio dos estudos que há sobre o assunto.